Olá, meus amigos de casa, minhas amigas, mais um programa, A Hora do Mestre. No programa de hoje, trataremos de um tema que é importante por vários aspectos. Ou porque você vai precisar do profissional, ou porque você vai se tornar o profissional. Eu vou falar de crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E, dando continuidade ao tema, nós vamos falar sobre os crimes praticados contra a administração pública, mas praticados pelos particulares. Então, nesse primeiro momento, vamos tratar dos crimes que o funcionário público pratica contra a administração pública. Isso é importante porque é cobrado em concurso público. Então você, concurseiro, vai aproveitar. Ou então você de casa é funcionário público, ou tem algum parente que é funcionário público, ou você vai precisar do serviço público. Então, prestem atenção que a gente vai tentar colaborar com essas informações lapidadas para vocês de casa. Bom, o Código Penal, ele traz a maioria dos crimes funcionais. Existem leis extravagantes que extravasam o Código Penal, ou, como preferirem, leis especiais que também episodicamente vai prever um crime funcional, como a Lei 8.137, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Ali prevê crimes funcionais praticados por funcionário público que exerce a atividade de fiscalização tributária. Então a gente tem uma lei ou outra esparsa que trata do mesmo tema, mas nós vamos comentar algumas figuras que estão previstas no Código Penal, que traz a maioria desses crimes. Então você que está pensando em fazer concurso público, preste muita atenção. Mas você de casa também, vamos nos inteirar mais do assunto. O primeiro crime é o crime de peculato. O crime de peculato, ele é previsto no 312 e no caput do 312 nós trabalhamos com o peculato apropriação. Vamos dar uma lida no artigo 312. O 312 fala o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. O peculato apropriação é um crime bastante grave, é uma infração penal de maior potencial ofensivo. Só para recapitular, quando o legislador incrimina determinada conduta e prevê uma pena máxima de até 2 anos, a gente classifica essa infração penal de infração penal de menor potencial ofensivo. Mas até 2 anos. Aqui nós temos um crime de 12 anos de pena máxima. Então nós temos um crime de maior potencial ofensivo. Então é um crime punido com a pena de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos é uma infração de maior potencial ofensivo. O legislador, quando previu esse crime, ele queria tutelar, proteger um bem jurídico, um bem que é muito caro para nós cidadãos e principalmente para esse ente, para esse ser chamado administração pública. O que está querendo tutelar, proteger, é a regularidade na prestação do serviço público. É a regularidade no funcionamento da administração pública, mas também quer tutelar a moralidade, a probidade. E secundariamente vai proteger o cidadão.
Por quê? O que é o peculato? Peculato é quando o agente ele se apropria de algo que tem a posse em razão do cargo. Vamos criar um exemplo na minha área. Vamos falar em delegacia, já que eu sou delegado de polícia há 15 anos, conforme eu já venho me apresentando nos programas anteriores. E na minha prática a gente acaba realizando prisões em flagrante e em obediência à lei, impondo arbitrando uma fiança. E esse valor geralmente é recolhido em dinheiro. Vamos imaginar que o delegado tenha realizado a prisão em flagrante e arbitrado R$3.000 de fiança por aquele determinado crime. Depois de documentado todo flagrante, recebida a importância da mão daquele que fora preso, o delegado, ao invés de recolher aos cofres públicos aquele valor que ele teve a posse em razão do cargo, o delegado resolva se apropriar desse valor. Isso é peculato, chamado peculato apropriação. Mas nós temos no parágrafo único do artigo 312 o chamado peculato furto. O peculato furto é quando o indivíduo ele não tem a posse daquele valor em razão do cargo, mas ele tem uma facilidade proporcionada pelo cargo e ele acaba usando dessa facilidade para subtrair o bem móvel, o valor público ou particular que está em posse da administração pública. Então, nesse primeiro exemplo, o delegado é quem entrou na posse desse valor correspondente à fiança. E foi o mesmo delegado que se apropriou. A gente chama isso de peculato apropriação. Mas vamos imaginar que o exemplo fosse um pouco diferente. O delegado recebe a fiança, entrega a fiança para o escrivão tem que fazer toda a parte burocrática para realizar o depósito desse valor na conta do Estado, preenchimento de guia, tem que fazer os relatórios, o termo de fiança e depois tem que ir ao banco efetivamente realizar o depósito. Mas vamos imaginar que essa prisão e o pagamento da fiança tenha sido no decorrer da madrugada. Então o escrivão recebeu a fiança, guardou em seu armário e trancou. Um outro servidor da delegacia, um inspetor de polícia, que não tinha posse desse valor, percebe que o escrivão guardou uma quantia a título de fiança, espera o escrivão dormir, vai lá, abre o cadeado, a fechadura, com uma chave micha ou com qualquer outro instrumento e subtrai aquele valor, retire aquele valor. Bom, nesse caso, esse inspetor de polícia não praticou o peculato apropriação, praticou o peculato furto. Por quê? Peculato apropriação é praticado por aquele que tem a posse da coisa. E o peculato furto é praticado por aquele que não tem a posse, mas vai lá e subtrai, retira a coisa que está guardada sob o poder da administração, aproveitando-se da facilidade que o exercício do cargo lhe trouxe. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Vamos dar um intervalinho. Não saiam daí, até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa A Hora do Mestre. Esse segundo bloco vamos dar continuidade ao tema peculato. Nós vamos dar uma olhada também na figura do peculato desvio. Nós já vimos o peculato apropriação, está no caput, na cabeça do artigo 312. Temos o peculato furto, que está no parágrafo 1º do artigo 312. E vamos falar do peculato desvio. Peculato desvio está previsto no caput, na parte final
do caput, da cabeça do artigo 312. Lá no artigo 312, caput descreve que constitui peculato punível com 2 a 12 anos desviar o valor, o bem, que tem a posse em razão do cargo. Vamos imaginar que o delegado recebeu o dinheiro da fiança. Ele não se apropriou, ele não enfiou no bolso para usar e nunca mais devolver. O que ele fez foi um pouco diferente. Ele pegou o valor da fiança e emprestou para um amigo pagar uma dívida com o compromisso de que esse amigo, daqui a 15 dias, um mês, devolvesse o valor, e aí sim o delegado depositaria o valor integralmente na conta do Estado. Isso é crime. Por mais que, num primeiro momento, a gente não consiga vislumbrar um prejuízo, por que não tem prejuízo? Porque se arbitrou 3 mil de fiança e emprestou 3 mil e no final do mês o amigo do delegado devolveu os 3 mil e o delegado efetivamente fez o depósito, você não vê um prejuízo de natureza econômica. O Estado não ia aplicar esse valor, não ia fazer aplicações, poupança, então não houve um prejuízo. Mas há o crime, porque não pode o funcionário público misturar a coisa pública com a coisa privada. Então, praticou crime. Por mais que tenha devolvido o valor, desviou da destinação própria daquele valor apreendido. Uma outra figura que a gente vai estudar é o peculato culposo. Parágrafo 2º do artigo 312 do Código Penal. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O peculato culposo é um crime em que o funcionário público ele não se apropria, ele não desvia, ele não subtrai aquele bem público ou particular que está na posse da administração pública. Não desvia, não furta, ela não subtrai, não se apropria. Porém, ele é negligente, ele falta com a cautela devida, falta com o dever de cuidado e acaba possibilitando que outro indivíduo, funcionário público ou não, subtrai aquele valor. Vou dar um exemplo. O delegado arbitrou a fiança, aquela pessoa presa pagou a fiança, o delegado entregou para o escrivão e o escrivão realmente ia fazer o depósito, mas estava no meio da madrugada, ele deveria guardar no armário, mas por esquecimento, esse escrivão acabou deixando o valor que ele recebeu das mãos do delegado, a título de fiança, deixou em cima da mesa e foi dormir, ou foi jantar, ou foi embora, e deixou aquele dinheiro sem cuidado, sem cautela, exposto. E um particular, um usuário da delegacia, ou até um outro funcionário público, outro policial lotado naquela delegacia, observa aquele dinheiro dando sopa e subtrai. Na verdade, o escrivão ele tinha que ter tido a cautela de guardar aquele dinheiro, longe das vistas indiscretas, longe da ação de qualquer pessoa. Ele foi negligente, pratica o crime de peculato culposo, que está previsto como crime no artigo 312, parágrafo 2º. Há uma divergência doutrinária que defende que só há a figura do peculato culposo se quem acabou subtraindo esse valor foi um outro funcionário público. Então, peculato culposo seria o agente concorrer culposamente com o crime de outro agente público. Mas é apenas uma divergência doutrinária, porque você tem outros autores defendendo que vai haver o peculato culposo, ainda que a pessoa que tenha feito a subtração daquele valor
que por descuido do funcionário público ficou ali disponível, seja um particular, não precisa ser um outro funcionário público. Então, a gente falou agora do peculato culposo e vamos trabalhar com a figura nova, peculato eletrônico. O peculato eletrônico está previsto no artigo 313-A. Vamos dar uma olhada. Inserir ou facilitar o funcionário público a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Nessa figura, conhecida como peculato eletrônico, nós temos aquela figura, né? Você vai lá e pede para um amigo que trabalha no Detran, pô, não tem como você retirar esses pontos que estão na minha carteira, apagar aquela multa que consta no meu prontuário, liberar meu veículo que está constando aí com busca e apreensão, tirar essa anotação do sistema. Ou seja, o funcionário público acaba inserindo ou removendo aquelas informações que constam no banco de dados da administração pública. Esse é o conhecido peculato eletrônico. Nós demos uma passeada pelo crime de peculato. A gente vai encerrar esse bloco e no próximo bloco vamos mudar o personagem, vamos sair do peculato. Embora muitas outras coisas pudessem ser ditas. Mas quer saber mais sobre peculato? Procure o meu curso preparatório, A Hora do Mestre. Fazer resolução de exercício, apostila, testes, baterias, esquema gráficos. É só procurar a TVE que você consegue saber como se inscrever para o meu curso. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa A Hora do Mestre, terceiro bloco do programa de hoje, e vamos falar agora sobre um crime grave que infelizmente chega a notícia da prática desse crime, que é o crime de concussão. Vamos dar uma lida no que dispõe o artigo 316 do Código Penal. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Senhores, esse crime de concussão é um crime grave, é um crime que macula a moralidade, a probidade e o regular funcionamento da administração pública. Portanto, a lei previu uma punição severa, 3 a 8 anos de reclusão. E como é que se daria na prática esse crime? Você vê o funcionário público, né? A gente fala em policial porque eu sou da carreira policial, mas pode acontecer dentro, né, da fiscalização, fiscal de obra, um fiscal tributário, isso pode acontecer dentro de uma prefeitura, pode acontecer dentro do judiciário, dentro do Ministério Público. O ideal é que não aconteça, mas concussão seria o funcionário exigir: olha, se você não me der um dinheiro, eu vou te prender. Se você não me der um dinheiro, eu vou indiciar no inquérito. Eu quero um dinheiro para não mandar expedir uma ordem, né? Não mandar te prender. Eu quero um dinheiro porque senão eu não vou requerer o arquivamento do inquérito. Eu quero um dinheiro, senão eu vou te condenar a uma pena muito alta. Então, essa exigência em que você vai se aproveitar do temor que o exercício do teu cargo causa
por colocar a vítima em uma situação desconfortável, né? Porque se eu fechar a tua atividade comercial, interditar o teu estabelecimento, você vai ficar numa atividade desfavorável. Se eu privar a tua liberdade cumprindo a ordem de prisão que existe, você vai estar privado da liberdade, que é coisa pior que isso. Então, a ameaça que o agente público ele acaba prometendo é a ameaça de praticar algo que tenha relação com a sua função e exige uma vantagem em contrapartida. Agora, cuidado, porque eu posso, no exercício da minha função, acabar prometendo causar um mal muito grave, mas um mal grave que não tenha relação com as atribuições do meu cargo. Por exemplo, eu quero um dinheiro de você, seu traficante, porque senão vou sequestrar a tua família. Ou então, sequestra-se um traficante e passa a constranger a família. Você quer que o teu ente querido, esse traficante, esse criminoso, seja liberado? Então, pague um dinheiro, senão a gente vai sumir com ele. Ou seja, aqui você tem policiais, ou melhor, bandidos travestidos de policiais, que estão praticando uma extorsão mediante sequestro. Eles estão privando a liberdade do criminoso e constrangendo a família do criminoso a pagar uma importância como condição ou preço de resgate. Eu não estou aqui dizendo que ele exigiu um dinheiro para não cumprir o mandado de prisão. Não, o criminoso ele está sofrendo um sequestro e a condição para libertá-lo é pagar um dinheiro. E se fosse outro tipo de ameaça grave que não tenha relação com a função, a mesma coisa, vou matar, vou estuprar um parente seu, vou matar, vou sequestrar. Qualquer outra exigência, qualquer outro mal que é prometido, que não tenha relação com as atribuições do cargo, a gente para de falar em concussão e passa a falar em extorsão. Então, para falarmos em concussão, tem que ser uma exigência feita após ameaçar cumprir com as atribuições do seu cargo. Se a ameaça, ou a grave ameaça, é de outra natureza, nós vamos ter o crime de extorsão. De qualquer maneira, o crime de concussão, que é um crime muito reprovável, né? O funcionário público coagindo, constrangendo o cidadão, ele pode se confundir com o crime de corrupção. Concussão é uma corrupção piorada, porque tem uma exigência. Já na corrupção passiva, não há uma exigência. O funcionário público, ele apenas solicita uma vantagem. O funcionário público apenas aceita a promessa de uma vantagem. O funcionário público recebe uma vantagem. Então, aqui é um pouquinho diferente, porque na concussão o funcionário público exige, na corrupção passiva não exige, apenas solicita ou aceita uma promessa, ou recebe a vantagem. Então você percebe que é um pouco menos grave, porque não tem exigência. Agora, cuidado, principalmente o concurseiro, quem está estudando para concurso. Uma coisa é você falar que o funcionário público está solicitando, mas no fundo ele está exigindo, porque uma coisa é a pessoa dizer, olha, eu não vou te prender, eu não vou cumprir mandado de busca domiciliar, não vou apreender teu carro, tá? Não tem problema não. Mas se puder deixar um cafezinho para mim, nesse caso está apenas solicitando, porque não está implícita a ameaça de ser prejudicado. Agora, se eu falo assim, não, deixa uma graninha para mim aí, porque se não deixar, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cumprir meu dever, eu sou obrigado a cumprir meu dever. Ele não está exigindo explicitamente, aparentemente ele está solicitando, mas no fundo, essa solicitação é uma exigência. Por quê? Porque deixa no ar a condição de que se não der a vantagem para o funcionário público vai prejudicá-lo, ainda que esteja sendo suave com as palavras. Então, não confunda concussão com corrupção, porque concussão é exigência, corrupção passiva é solicitação.
Agora, muitas vezes, essa solicitação, no fundo, está escamoteando uma exigência. Então, a gente tem que ter cuidado para não errar na hora de uma prova, de fazer uma prova, de encarar um concurso público. Eu posso falar, olha, o seu caso é grave, o crime que você praticou é muito grave, eu não queria te prejudicar, mas eu vou ter que indiciar, pedir a prisão. Mas olha só, deixa um dinheiro que, se você deixar um dinheiro, eu vou procurar ser uma pessoa boa para você, não te indiciar, não pedir tua prisão. Está falando de forma suave, parece que está até solicitando, Mas como há o temor e a ameaça implícita de que vai prejudicar caso não pague aquela vantagem, isso deixa de ser uma mera solicitação e passa a ser concussão. Só um detalhe para a gente fechar: a concussão é uma exigência, a corrupção passiva é uma solicitação. E se você parar para ver, a concussão é mais grave, porque exige, é mais reprovável. Mas se você parar para olhar a pena do mais reprovável, que é a concussão, é de 8 anos. Já a pena do menos, que é a corrupção passiva, que é a mera solicitação, é de 12 anos. Vai entender essa desproporcionalidade. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Quiser mais informações, quiser se preparar para concurso público, procure a gente aqui na TVI, que eu vou prepará-lo a passar no concurso público. Procure o nosso curso A Hora do Mestre. Até o próximo programa, que eu continuarei falando sobre crimes contra a administração pública. Um abraço.